E já que estamos falando do setor policial, chegou a hora do quadro de segurança pública no Bom Dia Litoral dessa terça-feira. Se temos o quadro de segurança pública, temos aqui convidado especial Nilson Diniz. Doutor, muitíssimo obrigado por mais uma vez comparecer ao Bom Dia Litoral. E aqui a gente já começa falando de uma situação que pode ter uma solução em breve, que é o caso do caminhoneiro que foi assassinado num posto de combustíveis na BR-277. Como estão as investigações? Você acredita que é possível solucionar e encerrar de uma vez por todas esse caso? Bom dia e seja bem-vindo ao Bom Dia Litoral. Pierre. Esse foi um dos casos realmente que chamou a atenção no nosso município, principalmente porque o fluxo de caminhões é extremamente grande, né, em razão da operacionalização da carga no porto, e sempre que ocorre algum crime cuja vítima é um caminhoneiro, isso chama a atenção realmente dos órgãos de segurança pública e demanda uma ação enérgica do Estado. E o que aconteceu, obviamente esse homicídio foge completamente da curva, né, daquela regra que a gente trabalha aqui em Paranaguá. Houve uma discussão entre o caminhoneiro e uma pessoa que prestava um serviço de reparo em seu veículo. Em razão desse fato, acabou que esse prestador de serviço acabou desferindo facadas nesse caminhoneiro e levou ele à morte. Imediatamente nós buscamos a identificação dessa pessoa. Essa pessoa já fugiu do local, inclusive hoje ela se encontra em local incerto, justamente para frustrar a eventual captura. Só que a Polícia Civil, num trabalho muito rápido, conseguiu identificar esse autor, esse suspeito, e em razão desses elementos, da oitiva de testemunhas, das imagens de câmeras, nós tínhamos realmente um lastro probatório muito robusto e foi possível que o delegado de polícia representasse pela sua prisão preventiva. Esse decreto prisional já foi expedido, essa pessoa se encontra foragida hoje e esse mandado já está em posse dos órgãos de segurança pública para que ela seja capturada o mais rápido possível. Porque uma pessoa que praticou um crime de tamanha gravidade em razão de uma mera discussão é uma pessoa realmente que indica que, se permanecer solta, vai continuar praticando crimes violentos. Doutor, na última oportunidade que a gente falou desse assunto aqui no Bom Dia Litoral, uma telespectadora até citou que uma vez ela levou o veículo na oficina dessa pessoa, desse agressor, desse agora acusado de homicídio, e ela teria sido vítima de agressões verbais dele porque teria reclamado de uma ou outra conduta dele durante o trabalho e ele não teria gostado dessa reclamação e teria agredido verbalmente, até mesmo arriscando colocar em risco a segurança dela. Tem histórico já de outros casos de agressão desse homem que é acusado de ter matado esse caminhoneiro? Não, inclusive nós tivemos alguma dificuldade para identificá-lo porque não possuía qualquer registro criminal no nosso município. Isso dificultou no primeiro momento, todo mundo conhecia ele pelo apelido, mas a identificação dele ninguém possuía, né? A qualificação correta. Isso demandou realmente um tempo para que ele fosse corretamente identificado, para que fosse criado um prontuário no Instituto de Identificação. E após isso é que foi possível realmente considerá-lo oficialmente suspeito desse crime e representar pelas medidas judiciais cabíveis, né? A gente tem em Paranaguá um problema muito grande porque a gente tem aquilo que a gente chama de população itinerante, né? Não são pessoas naturais do nosso estado, são pessoas realmente que vêm de outros estados em razão da atividade principal do nosso município, que é realmente a exportação e importação de carga. E isso gera aquela dificuldade. Eu cito como exemplo, inclusive, o homicídio de uma mulher. Ela foi morta a pedradas e o autor desse homicídio não era residente no nosso estado. A identificação dele só foi possível porque a equipe de investigação realizou a abordagem dele. Não sabíamos ainda que era o suspeito do homicídio, mas realizamos várias abordagens, qualificamos todos os suspeitos para aí sim, dentre todos esses suspeitos, identificar uma pessoa que foi realmente a autora desse homicídio. Então é difícil, isso dificulta, por isso que eu digo, os homicídios praticados no litoral do estado não são homicídios como os de Curitiba e de outras regiões do nosso Paraná, porque aqui nós temos muitas pessoas transitando, vivendo em nosso município, que não são pessoas
do nosso estado, são pessoas de outro estado. Isso dificulta um pouquinho, no primeiro momento, a identificação desses suspeitos. Então, quase que diariamente o Tony Lagos, no Voz do Litoral, ele cita esses perigos que os caminhoneiros sofrem aqui na cidade de Paranaguá. Porque são profissionais que vêm à cidade a trabalho e aí precisam estacionar o veículo na rua, próximo ao posto, antes de descarregar ou então receber a carga através do Porto de Paranaguá. E, infelizmente, a criminalidade acaba aproveitando desses momentos para poder atuar e coloca em risco a segurança desses caminhoneiros. Inclusive, na última semana tivemos o caso de um caminhoneiro que foi sequestrado, ele acabou pulando do veículo, os sequestradores acabaram fugindo do local. O senhor acredita que o trabalho hoje dos órgãos de segurança, ele é tão eficaz que até diminui as ocorrências, mas não consegue eliminar porque são ocorrências novas a cada dia e a criminalidade avança de uma forma que talvez nem o Estado esteja preparado nesse momento? Não é nem questão de preparo, Pierre. Eu já posso antecipar para você que hoje existe um gabinete formado por todos os órgãos de segurança pública, inclusive o Porto de Paranaguá, justamente para discutir essas questões que envolvem os índices criminais referentes a crimes patrimoniais contra caminhoneiros, crimes contra a vida de caminhoneiros. Nós estamos realizando um trabalho muito importante em conjunto, envolvendo Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Portuária, Corpo de Bombeiros, Porto de Paranaguá. Então, esse gabinete, ele é de extrema importância porque ali são discutidas todas as questões inerentes a esse ingresso e saída de caminhoneiros do nosso município, o que pode ser incrementado no que se refere à segurança pública. Inclusive, por meio da Comissão de Segurança Pública da Câmara de Vereadores, tivemos uma reunião com o presidente do Porto, nos recebeu muito bem e já se disponibilizou a auxiliar no que for possível para incrementar essa segurança dos caminhoneiros, de todos aqueles que realmente operam a carga que é exportada e importada pelo nosso porto. E nós estamos trabalhando com muito afinco para que isso realmente, que tenha essa melhora na segurança. Vou dar como exemplo a Guarda Civil Municipal, a Prefeitura Municipal está investindo de forma bem maciça na colocação de câmeras, de totens, totens de segurança pública, em áreas estratégicas do nosso município, com câmeras que operam com um zoom muito bom, de extrema qualidade, que a gente possa realmente ter esse auxílio como Polícia Civil das imagens das infrações penais. Câmeras que vão possibilitar, por exemplo, a identificação de autores, o modus operandi com que eles praticam os crimes, e isso vai auxiliar realmente na elaboração de estratégias para reprimir essas infrações penais. Isso é o poder público como um todo, todas as esferas, governo federal, estado e município, trabalhando em conjunto para que a gente tenha em breve realmente uma melhora significativa na segurança dos caminhoneiros. Inclusive, essa melhora ela é constatada pela redução no número de crimes de vazadas, aquele crime em que os caminhoneiros têm parte do veículo arrebentado para poder roubar a carga? Pierre, não é só com segurança pública que nós vamos resolver a vazada. Tanto se fosse uma fórmula simples, nós não tínhamos vazados há 30 anos. A vazada é muito anterior a mim, a você e a qualquer pessoa que trabalhe com segurança nesse município. Porque existem questões sociais que precisam ser trabalhadas, principalmente na região da Vila São Jorge. Ali nós sabemos que é o ponto em que há maior incidência de vazadas. A vazada passa a constituir uma fonte de renda para algumas pessoas que residem naquela localidade. Precisamos, e isso já está sendo feito, há projetos na Secretaria de Assistência Social para ingressar com benefícios, amparar as famílias que realmente não possuem qualquer tipo de renda, para que a gente possa, de alguma forma, pelo lado social, também diminuir esses índices criminais. E como eu sempre digo e ressalto, precisamos entrar com o poder público. A Prefeitura Municipal ela é muito sensível a essas questões, está trabalhando diretamente com a Câmara, com a Comissão de Segurança Pública da Câmara, justamente para trabalhar o lado social, e aquilo que não for possível, aí sim cabe aos órgãos de segurança pública por meio da apreensão realizada pela Guarda Civil e Polícia Militar e pela repressão realizada pela Polícia Civil. Falando sobre tráfico de drogas, tivemos aqui algumas ocorrências na última semana, inclusive com uma mulher que era apontada como líder de tráfico de drogas na cidade de Matinhos sendo assassinada. Você acredita que, por mais que os órgãos de segurança atuem para evitar a existência ou o aumento, o avanço das organizações criminosas aqui nessa região do estado, ainda assim há resquícios e eles ainda continuam atuando aqui nessa região do Paraná? Pierre, o tráfico de drogas é um fenômeno mundial.
né? Quando a gente fala do tráfico no litoral do estado, é o tráfico que também se encontra em Nova York, que se encontra em Amsterdã, que Amsterdã realmente com uma norma muito mais flexível com relação à comercialização de drogas, mas é um fenômeno mundial, né? Não há ainda uma política de segurança pública a nível mundial que consiga extirpar o tráfico de drogas. O que nós precisamos hoje é conter o tráfico de drogas. Como eu falo, o trabalho de repressão e prevenção ao tráfico é a longo prazo. É o que está sendo feito, por exemplo, com esses projetos hoje de criação de áreas de lazer para as nossas crianças e adolescentes no município. É assim que nós vamos conseguir que daqui a 10, 15 anos essas crianças elas não estejam envolvidas com tráfico ilícito de entorpecente. Nós precisamos, com o esporte, levar referências positivas, e é isso que vem sendo feito. Mas isso não se percebe num primeiro momento. Isso é um trabalho, um investimento a longo prazo. A segurança pública vai acabar com o tráfico de drogas? Não vai acabar com o tráfico de drogas. O tráfico é um fenômeno que extrapola a segurança pública. Ele é um fenômeno de saúde pública. Nós precisamos trabalhar em todas as frentes para que realmente a gente consiga conter. Enquanto se mencionar que a Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal não estão conseguindo conter o tráfico de drogas, isso nunca vai acontecer. O que a gente precisa fazer é impedir que o caos se estabeleça. É isso que a polícia está fazendo, está contendo essas disputas de organização criminosa e está, por meio da Polícia Militar, realizando prisão de traficantes, Guarda Civil Municipal e Polícia Civil, identificando esses integrantes dessas organizações criminosas e responsabilizando ele, pedindo prisão, prendendo. Isso aí vai evitar que o caos não se estabeleça. Vai resolver o tráfico? Não. Precisamos de muito mais, precisamos de saúde pública, precisamos de obras sociais, precisamos de esporte, precisamos de muitas coisas que estamos dando o primeiro passo para fazer, tá? Estamos vendo uma modificação já na nossa cidade, mas precisamos ainda de mais. Nilson, você tocou num assunto bem interessante, que foi a questão até da comparação do tráfico de drogas em outros países, e aí você citou, Amsterdã tem uma política mais flexível de comercialização de drogas. Aliás, tem uma política de comercialização de drogas, né, de entorpecentes, que lá não são todos ilícitos. Você acredita que, assim como na Holanda, na cidade de Amsterdã, assim como no Uruguai, onde recentemente também passou a aceitar a comercialização de algumas drogas, alguns estados dos Estados Unidos também aceitam a comercialização de algumas drogas. Você acredita que essa é uma forma de coibir a atuação dessas organizações criminosas? Ou você acredita que num país subdesenvolvido como o Brasil é um risco muito grande adotar esse tipo de ideia? Eu sou totalmente contra a legalização de drogas, de consumo de drogas. Por quê, Pierre? Às vezes uma droga de baixo potencial lesivo, ela é a porta de entrada de drogas mais lesivas, né? Por exemplo, às vezes a liberação da maconha pode causar também um aumento no consumo de crack, no consumo de cocaína. Não podemos comparar a realidade do nosso país com países desenvolvidos como Holanda, não podemos comparar o nosso país, por exemplo, com o Uruguai, que possui outra cultura, outras dimensões, outra política. Então, o Brasil ele precisa ser estudado, precisamos enxergar em países com as mesmas características do nosso, como é que essa liberação funcionou? O que isso causou efetivamente naquele país? Aí sim, começar a estudar modelos semelhantes para o nosso país. Mas é difícil criar qualquer tipo de comparação. A droga, ela é lesiva, ela é porta de entrada de outros problemas. Então, eu, como agente de segurança pública, eu não consigo enxergar ainda um ponto positivo na liberação. O que temos que fazer é impedir que o comércio ilegal exista. Nós temos que fazer com que o tráfico seja extirpado da nossa cultura. Isso sim, hoje é a minha mentalidade como gestor de segurança pública, como agente de segurança pública. Ainda não consigo enxergar a liberação com bons olhos. Mas, se formos comparar, vamos comparar com países que possuem as mesmas características do nosso. Nilson, muitíssimo obrigado pela participação no Bom Dia Litoral. Você é sempre bem-vindo aqui no BDL. Até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pierre. Até terça.